como melhorar ou salvar o seu relacionamento com a dinâmica da intimidade emocional. Gente, um dos piores índices sobre separações foi o que foi revelado em 2023. O IBGE comunicou que 1 a cada 2 casamentos, ou seja, 50% das pessoas que se casam se separam. Uma estatística de 2023. E sabe quais são os piores problemas de separação nos casamentos? Problema número 1, dinheiro. Mais de 75% dos casais que se separaram foi problemas financeiros. E o segundo problema que foi constatado pela pesquisa, traições. Mas eu ainda acredito que o principal problema das grandes separações hoje em dia dos casais, sabe qual é? O problema do ego infantil, o problema dos traumas da sua infância. Todo mundo tem mini, médios ou grandes traumas de infância. Todo mundo já sofreu algum tipo de abuso psicológico, abuso físico, negligência. Então esse vídeo pode salvar o teu casamento. Esse vídeo pode melhorar as relações que você tem para sempre, tanto no seu relacionamento quanto também nas relações que você tem no teu dia a dia. Fica aqui comigo e bora falar sobre isso que pode mudar a vida dos teus relacionamentos. Mudou a minha. Eu me chamo Fabrícia Machado, sou uma psicoterapeuta somática e me formei em 1999 e utilizo essa ferramenta até hoje no meu casamento. São 27 anos de história e faço parte, criei o casal Enneagrama junto com meu marido, que criou 4 Enneagramas. Bora falar sobre isso? Então, olha só, cada vez mais os casais estão se separando mais cedo. Antigamente os casais se separavam mais tarde. Os motivos são imensos e os problemas são por causa da mulher e por causa do homem. Eu sou mentora, terapeuta de casais, já ajudei muitos e muitos casais, tenho cases de sucesso de pessoas que não precisavam se separar e outras que, ao invés de separar, ficaram juntas porque conseguiram fazer isso que eu vou ensinar aqui, intimidade emocional. Conseguiram falar de si e não do outro. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, um dos principais problemas que acontece hoje em dia com a separação dos casais, sabe o que é? A baixa autoestima. Gente, eu vou dar alguns sintomas. Se você está vivendo isso, você, mulher, ou o seu marido, ou a sua esposa, seja quem for, você precisa prestar atenção nesses comportamentos. Comportamento número 1 de baixa autoestima: alcoolismo, drogadição, qualquer coisa que você esteja ou que o seu parceiro ou parceira esteja ingerindo e está tomando a consciência dele, ele não consegue mais estar num estado de presença e entender as suas relações, baixa consideravelmente a sua autoestima. Pessoas que estão se alcoolizando, ficando bêbadas rápida demais, significa que estão deprimidas ou estão apegadas a algumas coisas, não estão bem com elas mesmas. Número 2, dependência emocional. Você sabe o que é dependência emocional? Dependência emocional é quando eu me importo muito o que os outros pensam de mim. Tem muito marido e tem muita esposa que ainda quer a aprovação do seu companheiro e da sua companheira. Tem muita gente que quer sempre que o outro aprove tudo que ele faz e sofre muito quando tem críticas e etc. E isso geralmente está relacionado com a dependência emocional que um deles ainda tem com o pai e com a mãe. Quanto mais uma pessoa ainda quer contar suas coisas para o seu pai e para sua mãe, quer muito ter aprovação, então está muito apegado para o ego infantil. Presta atenção sobre isso. Se você ainda conta seus problemas para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, seu avô, as pessoas dos seus relacionamentos primários, você está com muita necessidade de aprovação. Terceira coisa, medo exagerado, pânico, né? A síndrome do pânico, ansiedade, porque medo, ansiedade fala de baixa autoestima também. Toda vez que eu tenho medo demais, eu produzo uma bioquímica no meu cérebro, que pode ser adrenalina, e isso vai causar muita ansiedade, muita angústia. Muitas pessoas utilizam álcool, utilizam a briga, utilizam os problemas, né, com a sexualidade, como os vícios em relação a isso,
E, de uma certa maneira, pode estar vivendo isso, né? Ansiedade, medo e etc. Quarto, apego ao passado e mágoas. Gente, eu tenho 50 anos, eu sou profissional de saúde mental há muitos anos, eu comecei a fazer terapia, eu tinha 15 anos de idade, todo mundo tem problema. Eu já escutei milhares de pessoas, todo mundo tem problema. Então pare de achar que só você tem problema. Então todo mundo tem problema do passado e a gente tem que olhar para lá. A gente tem que olhar para nossa criança ferida e dizer assim, tá bom, você viveu tudo isso, e daí? E o que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Então a gente tem que ressignificar. Ah, mas o meu foi horrível, você não imagina. Eu posso imaginar, conheço várias histórias de todos os tipos de abuso. Abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, abuso de negligência, abuso patrimonial e etc. Mas o que você vai fazer com isso? Vai ficar apegada e simplesmente vitimizado ou vitimizada pro resto da vida lá no passado, tal? Teus pais fizeram o teu melhor. Se você está aqui na Terra, você já tem como agradecer. Quinta coisa, se você está... E você precisa aprender a perdoar. Quinta coisa, se você está somatizando demais, significa que você está dual na tua mente, o teu sistema imunológico está muito mais baixo, você está ficando gripado, ficando doente, dor nas costas, tananã, comendo besteira. Então, as somatizações, quando o nosso corpo está doente, por exemplo, o famoso câncer de mama e de útero, que é o que mais mata as mulheres, significa que você também está com uma baixa autoestima e provavelmente não conseguiu sair de situações abusivas ou machucadas e etc, né? Autobullying, se você diz assim, eu sou horrível, eu sou uma porcaria, eu sou isso, eu sou desempoderado, desempoderada, eu sou um fracassado, uma fracassada, eu sou feia, gorda, feio, gordo, seja o que for que você está dizendo, isso é autobullying. Você tem 60, 70 mil pensamentos por dia. Quem disse isso foi o neurocientista Joe Dispenza. 90% do que você está pensando hoje é o como você pensava ontem. Você tem 86 bilhões de neurônios e o teu cérebro tem um monte de redes neurais. Se você fica o tempo inteiro pensando coisas ruins sobre o teu relacionamento, sobre você, sobre tudo isso, automaticamente amanhã você vai pensar igual e você vai deprimir, porque um dos piores problemas para que a gente se machuca e machuca as pessoas ao nosso lado é quando a gente está se detonando. Porque se eu me detono, eu me detesto. Se eu me detesto, eu não acredito que ninguém vai gostar de mim. Então preste atenção nisso. E a outra coisa de baixa autoestima é vitimização. Ah, meu Deus, ninguém me ama, ele me deixou, ele me traiu de novo. Ai, ela não faz nada para mim, ela não me cozinha para mim, ela não gosta, ela só fica na casa da mãe, ela só olha para os filhos. Isso é vitimização. Pode ser que tudo isso seja verdade. Ela não te ame, ele só fica na rua, ela conta todos os problemas para a mãe dela e não tá nem aí para ti, só cuida do filho. Você também só quer saber do trabalho, não quer saber. Pode ser que isso tudo seja, mas se você ficar na vitimização, você não vai conseguir fazer nenhuma mudança para o teu relacionamento mudar. E sabe por que você não vai conseguir fazer nenhuma mudança para o teu relacionamento mudar? Porque você acha que a culpa é dela ou dele. Então, sai da vitimização. Essa é uma outra coisa. E a agressividade, qualquer tipo de agressividade. Você xinga ele ou ela, você agride, você bate. Meu Deus, gente, isso é inadmissível. Tanto mulher quanto homem não podem bater um no outro. Quando um está agredindo fisicamente, você está completamente desequilibrado e desequilibrado. Isso fala de você. Ah, mas ela me deixa louco, ele me deixa louca. Pois é. Então, será que não está na hora de você se trabalhar para que você evolua? Se ela não evoluir junto, aí você se separa, mas não bater um no outro. Então, isso fala que você não está dando conta. Quando chega nesse nível, é porque vocês já estão num estágio de muito doentio e desequilibrado. Outra coisa de baixa autoestima, que é o nono, inveja e comparação. Se você fica o tempo inteiro olhando para fora, se você fica o tempo inteiro achando que a vizinha tá mais legal, que o casal não sei o quê, que aquele casal da internet, olha, eu sou casada há 27 anos, eu tive problemas, mas também tive muito amor. O que sustenta a nossa relação é o amor. Mas todas as vezes que a gente tinha dificuldade, a gente ia para terapia. A gente ia conversar, a gente ia fazer intimidade emocional. Então essa é uma outra coisa para você ver. E inveja, se você tá comparando, olhando que aquele casal faz isso, mas porque ele deu isso para ela deu isso para ele, significa que você está na inveja, você está desvalorizando o casamento que você tem
e olhando para quem não tem. Vai lá ver se eles não têm problema. Todo mundo tem. E controle. Se você está completamente controlando a sua esposa ou seu marido, se você está controlando o seu parceiro ou sua parceira, significa que você está com uma autoestima muito baixa. Você tem medo de ser traído de novo. Você não tem como controlar. A pessoa não vai estar contigo 24 horas por dia. Você tem como evoluir e decidir, é esse relacionamento que eu quero ou não é. Então, gente, esse é um dos aspectos que baixa na autoestima. Segunda coisa, a baixa autoestima, eu coloquei os 10 principais pontos. Ego infantil. Todo mundo tem um ego infantil, um ego adolescente, um ego adulto e um ego maduro. O ego infantil faz você se vitimizar, reclamar. Criança não faz isso? Criança reclama, criança vitimiza, criança pede o tempo inteiro, criança cobra demais, criança se critica com tudo. Isso é ego infantil. Sabe quando você diz assim, puxa, mas ele não tá nem aí para mim. Por exemplo, os homens chegam num determinado momento que eles vão ter dificuldades de hormônios, homens e mulheres. As mulheres entram na menopausa mais ou menos com 48, 50 e poucos anos e vai baixar nossa autoestima, porque há um hormônio desequilibrado no nosso cérebro faz uma bagunça em vários comportamentos da gente, tá? Eu chorava de manhã, ria de tarde, brigava de noite, ou seja, eu estava muito estressada porque eu estava com os hormônios desequilibrados. E é nesse momento que muitas mulheres pensam em separar. E muitas vezes elas não precisam separar. E os homens também, eles vão ter uma queda hormonal da testosterona. E eles vão ter dificuldade com libido, as mulheres também vão ter dificuldade de relacionamento, vão ter dificuldades com eles mesmos, tudo vai mudar, muda muito. Só que muitos homens, quando não vão se tratar, muitas mulheres, quando não vão se tratar, começam a achar que o problema está com ele, né? Vai baixar a sua autoestima, vai se frustrar. Então, ela não consegue mais fazer não sei o que comigo, eu não consigo mais nada por causa dela, vocês estão me entendendo, né? Eu não consigo isso por causa dela, ela não consegue isso por causa dele. Tudo isso é porque você precisa lidar com você, não culpabilizar os outros. Você precisa de ajuda. Então, o ego infantil, ele está sempre cobrando e criando uma relação desequilibrada. O que é uma relação desequilibrada? É uma relação onde um dá mais que o outro. Relações desequilibradas só servem com pai e mãe. Pai e mãe dão a vida para filho, vão dar comida, educação na infância. O adulto que ainda quer que a mulher, o parceiro ou a parceira fique dando, cobra, mas dá pouco, ele vai desequilibrar essa relação, ela vai desequilibrar. Ego adolescente bate de frente. E claro, outra coisa que baixa demais, que faz com que os casais se separam, são os traumas e abusos. Existem esses 5 tipos de abuso. Então, por exemplo, uma pessoa que teve na infância, que apanhou demais, teve espancamentos, tinha muita agressividade em casa, ganhava cascudo, apanhava, sei lá de quem, da autoridade, do pai, da mãe, de mulher, de homem, esse adulto, ele vai ter esses registros no seu subconsciente. Então ele não lembra, ele, já até perdoei minha mãe, meu pai, era tudo isso mesmo, mas começa a projetar no seu parceiro, na sua parceira. Então se ele, uma criança abusada, na vida adulta se torna vítima de outros abusos, busca relacionamentos abusivos ou vira uma pessoa muito abusiva com as outras pessoas, né, nos seus relacionamentos. Então, a única maneira de mudar esse comportamento é trabalhar essas questões de infância. Então, por exemplo, eu atendi um casal que ele era espancado pelas empregadas até os 3 anos de idade. Quando ele cresceu, ele era extremamente agressivo, não confiava em mulheres e automaticamente era extremamente abusivo, com agressividade, com palavras, quando ele se relacionava. Abuso psicológico. O que diziam para ti quando era pequena? Não vai dar nada na vida, você não vale um ovo, você nunca ninguém vai querer casar contigo. O que você escutou que te detonavam na infância? Isso são abusos psicológicos. Pai, mãe, irmão não sabem que estão fazendo isso, mas fazem. E, sem querer, acabam fazendo e deixando muitos registros. E se isso era forte na tua infância, automaticamente você vai projetar e provavelmente você vai se sentir menos. E daí você acha que o problema é que é o teu parceiro ou tua parceira que não está te dando valor.
Você não se dá porque você ainda está apegado nessas questões da infância. Abuso de negligência, você ficava sozinho em casa, cuidando dos irmãos, das irmãs, ficava com todo mundo, ou era cuidado só no colégio, na empregada, seja o que for. Como é que você viveu na infância e daí você se sentiu abandonado e hoje você sempre se sente abandonado pelo parceiro e a parceira. Abuso, a gente já sabe, né? Os abusos sexuais a gente já sabe que são abusos que de uma certa maneira qualquer coisa que a criança viveu que ela não tem. Criança não pode lidar com essas coisas. Não tem que ficar dormindo no meio do pai e da mãe. Criança não pode viver isso. Então, por quê? Porque adulto tem essas relações. Criança tem que ter seu quarto, tem que ter seu lugar. Criança não tem que ficar ouvindo essas coisas, nem sabendo dos problemas de pai e mãe. Depois, na vida adulta, ela tem que lidar com todos esses traumas e ela vai repetir esses padrões. Nós repetimos padrões da infância. E abuso patrimonial, que é, né, por exemplo, eu atendi uma pessoa esses dias que quando ela era pequena, ela perdeu tudo, perderam todos os patrimônios, a casa, perdeu o dinheiro da família, o pai era um funcionário de uma empresa e um dia ele fez alguma coisa lá e ele perdeu tudo. Resumindo, eles ficaram sem nada. Então, o pai entrou no alcoolismo e a família toda teve que se virar, as mulheres. Então, na vida adulta, as mulheres ficaram guerreiras porque não queriam mais depender do marido, porque o pai ficou impotente, né, financeiramente para poder dar conta da família. E o que aconteceu? Depois elas tiveram que, de uma certa maneira, criar uma carreira e até hoje estão somatizando porque não conseguem descansar, porque estão sempre com medo de perder tudo. Bom, e qual é a solução, gente? Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta. A solução número 1, fazer terapia é uma das coisas que mais ajuda. Um bom terapeuta, uma boa terapeuta de casal. O que é um bom terapeuta? É um terapeuta que não dá razão nem para um nem para outro, escuta os dois, né? Um bom coach, uma boa mediação que ajuda a olhar, não veja vocês como vítima e pega no colo. É claro que é inadmissível se vocês estão vivendo uma relação tóxica. E o terapeuta vai ter que empoderar, primeiro vai ter que verificar se cada um tem condições emocionais e psicológicas de fazer um tratamento psicológico para poder ressignificar o casal. A maioria geralmente tem. E daí o terapeuta, quando ele identifica isso, o que ele faz? Ele começa a trabalhar o empoderamento de um, empoderamento do outro, ressignificar o trauma de um, trauma de outro, mas não ficar assim tomando partido pela esposa ou pelo marido. O terapeuta não pode ficar tomando partido, ele tem que ser o mais imparcial possível. Isso é muito difícil para um terapeuta, ele tem que ter muita experiência. O terapeuta, o coach, o mediador, o padre, o pastor, seja quem for que vai te orientar. Mas a terapia ajuda muito, porque vocês vão ter uma pessoa no meio vendo vocês, porque muitas vezes o casal não consegue conversar. Bom, igreja, espiritualidade, fazer suas orações em casa, ter disciplina com isso, ajuda consideravelmente. Então, ter felicidade com a tua conexão com Jesus, a tua conexão com Deus, a tua conexão com a tua religião, não importa qual seja a tua religião. Isso ajuda muito, porque vai fazer você ter mais força espiritual, mais discernimento, mais perdão, mais amor, mais ressignificação do seu passado. Então, a igreja ajuda bastante, a espiritualidade ajuda muito. E a igreja é uma igreja boa, não é aquela culpabilizadora que te coloca para baixo, que diz que você vive em pecado porque você não fez isso ou não fez aquilo, ou porque cada um tem uma religião, cada um pode ter a religião que desejar, né? Então, a igreja ajuda bastante. Uma outra solução, por último eu vou falar da intimidade emocional, uma outra solução que ajuda muito, cuida com quem vocês andam. Quem são os teus amigos? A gente é a média, dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda, que a gente mais conversa, que a gente mais se relaciona. Quem são as pessoas que vocês se relacionam? Quem são os casais que estão perto de vocês? São pessoas que se passam no álcool? São pessoas que vivem fazendo fofoca de todo mundo? São pessoas que vivem criticando o mundo e todo? São pessoas que vivem falando mal do pai e da mãe o tempo inteiro? São pessoas que vivem... Quem são as pessoas que vocês andam?
quem é que você está, que você está assistindo na televisão? Só desgraça, só coisas horríveis, só filmes que falam de coisas horríveis, só filmes de baixa vibração. O que você está vendo todo dia? Porque se você está vendo só coisas que te colocam para fora e para baixo, automaticamente você vai projetar isso no teu relacionamento. Quem são, o que você está escutando no rádio? Só música de sofrência? Que te faz de vítima? Que diz que não sei o quê? Só música que faz deboche com você? Tudo isso vira, ó, nossas formas, pensamentos na nossa cabeça. Então, o que você está escutando, o que você está vendo, quem você está falando no dia a dia, vai influenciar bastante. Então, é importante que a gente se relacione. Uma vez eu estava atendendo um casal e eles estavam pensando em se separar. Mas eles tinham uma história muito linda, eles não precisavam se separar. E daí eles vieram para o atendimento e eu perguntei quem era o casal que estava mais próximo deles. E eles falaram, era um casal de médicos extremamente conflituosos, que ficavam com ciúmes desse outro casal que estava fazendo terapia, porque esse casal tinha mais dinheiro, tinha um sucesso profissional, só que esse casal era de médicos, então eles tinham o casal que estava em conflito, pensando em separar, tinha uma admiração muito grande. E daí a gente identificou que esse casal de médico que vivia brigando, ele estava o tempo inteiro já interferindo na harmonia e na dinâmica vibratória desse casal. Então, cuidado, porque quem tem baixa autoestima acredita demais nos outros. Você está indo muito na tua família de base, conta todos os teus problemas para teu pai, para tua mãe, para teu irmão, para tua irmã, e eles colocam fogo, dizendo, meu Deus, teu marido é horrível, tua mulher é terrível, e não sei o quê. Eles estão botando fogo e não estão vendo os problemas que cada um tem e traz para a relação. Isso também, com certeza, atrapalha a solução. E, claro, ego adulto. Uma outra solução que você tem que fazer. Gente, criança reclama, adulto se responsabiliza. Criança reclama, se faz de vítima. Adolescente bate de frente o tempo inteiro, quer brigar o tempo inteiro. E ego adulto se responsabiliza. Se você tem um problema no teu casamento, você precisa fazer terapia. Mas meu marido não quer fazer, a minha mulher também não quer. Vai você, cansei de atender gente individual e o marido e a esposa não vinham. E eu atendia, essa pessoa crescia, evoluía, aprendia a conversar, e o que acontecia? A outra pessoa evoluía junto, evoluindo a dois. Esse é o Evoluindo a Dois, que é o nosso canal. Então, cansei de atender. Puxa, mas também já atendi pessoas em que o marido veio fazer terapia e ele cresceu, 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 evoluiu, evoluiu, entendeu as coisas de infância e a mulher não quis fazer e ele resolveu separar. Já atendi mulheres a mesma coisa, que ela conseguiu entender quanto ela tinha trauma com o pai, com o irmão e tal, ressignificou, perdoou, ficou mais sutil, evoluiu, cresceu e o marido, ó, continua aqui, não quis ir. E daí ela também decidiu não ficar, mas a maioria evolui e puxa o outro para cima. É assim que funciona, tá? E perdão. Se você não consegue se perdoar, por exemplo, eu atendi um casal onde ele tinha 5 grandes empreendimentos. Ele tinha casa, galpão, uma empresa, e ele entrou em depressão, perdeu tudo, alcoolismo e perdeu tudo, tudo, tudo. Ele não conseguiu se perdoar, perdeu a mulher, os 2 filhos e se separou. Então, o que aconteceu? Ele não conseguia se perdoar. Aí ele começou a fazer terapia e começou a perceber que ele estava repetindo o padrão do pai dele, que era alcoólatra. Então ele começou a perdoar o pai, que vivia criticando ele, comparando ele com o irmão mais velho dele. Ele perdoou o pai dele, ele perdoou ele por ter perdido tudo, ele parou de beber e ele construiu o dobro do patrimônio dele. Você acredita nisso? Por quê? Porque ele se perdoou. Mas, claro, ele construiu uma nova família, ele casou de novo, porque a mulher dele tinha muita mágoa e não conseguiu perdoar ele. Então, você precisa aprender a se perdoar, perdoar pelas coisas que você fez, que você se julga, perdoar seu pai, sua mãe, perdoar o passado, seu antigo relacionamento, perdoar a sua infância. Você precisa de perdão, perdão por si, perdão para o outro. É assim que a tua vida vai melhorar. E, claro, construir um futuro de muita significação para ti. Você precisa construir um futuro bonito. Então, é olhar para frente. O
que eu tenho hoje? O que eu quero para o futuro? Como vai ser eu daqui para frente? Quando eu me aposentar, o que eu e ela vamos fazer? O que ela e eu vamos fazer, né? O que o meu parceiro vai querer comigo? Então, você precisa saber a tua missão, visão e valores. Missão é o teu propósito de vida. Você nasceu para quê? Você se relaciona para quê? Só para ganhar dinheiro e ter um parceiro, uma parceira do lado? Só para alguém te proteger e te sustentar? Para que você vive num relacionamento? Né? Qual é a tua visão? Até onde a gente vai daqui para frente? Eu tenho 50 anos, sou casada há 27, eu já tenho visão lá para frente com meu marido, até quando a gente se aposentar. Nós já fomos para muitos países, vamos ainda outros, vamos fazer outros trabalhos e etc. Qual é a tua visão? Para onde você vai? E, por último, quais são os teus valores? O que você não abre mão? Valor é assim, ó, eu não abro mão de ser honesta, eu não abro mão de ser espontânea, eu não abro mão de ser alegre, eu não abro mão de ser amorosa, eu não abro mão de ser uma profissional independente. O que você não abre mão? Você não pode abrir mão se você não abre mão. Quais são os teus valores? E os teus valores são aqueles que vão te nortear. Valores humildade, respeito, quais são os teus valores? Isso vai te dar poder pessoal. E por último, agora nós vamos falar de intimidade emocional. Amor, vem dar um oi no meu vídeo para mostrar que eu acabei de falar que eu tenho 27 anos de relacionamento e mostrar que você existe para ajudar. Diz que intimidade ajuda ou não ajuda as pessoas? Ajuda. É uma ferramenta muito útil na comunicação, e sem comunicação as coisas ficam bem complicadas. Ex exatamente. E nós utilizamos até hoje. Exatamente. É essa. Toda vez. Às vezes a gente às vezes a gente não consegue, mas a gente vai lá e tenta de novo até a gente acertar as nossas diferenças. Intimidade emocional é quando eu falo de mim mesma e não do que o Márcio fez para mim, e é quando ele fala dele e não o que eu fiz para ele. Quando a gente fala da gente, a gente não se vitimiza. Quer dizer, a gente pode falar da gente e se vitimizar, mas intimidade emocional é quando eu falo eu tô me sentindo sozinha, eu tô com baixa autoestima comigo, eu tô frustrada com a minha relação, tô frustrada com o meu corpo, eu tô frustrada com a minha vida, e não assim, ó, você não cuida de mim, você não me olha, você não dá bola pra mim. Isso não é intimidade emocional, certo? Perfeito, perfeito. Beijinho, obrigada. Já tô indo para ti. Terminando o nosso vídeo de intimidade emocional. Então, intimidade emocional é quando você como fazer uma intimidade emocional? Agora vamos falar como a gente vai fazer uma intimidade emocional. Primeira coisa, vocês estão brigando, sei lá por quê? Por dinheiro, por relacionamento. Por que vocês estão brigando? Por causa de traição, seja o que for. Então, você vai marcar uma conversa a dois. Aqui em casa, a gente combina assim, ó. Pode ser daqui a 15 dias. Geralmente a gente faz no sábado, no domingo, porque é onde ninguém vai interromper a gente, onde está só nós dois e os cachorrinhos. Então você marca um horário para fazer intimidade emocional, você marca esse horário e depois de você marcar esse horário da intimidade emocional, você vai fazer uma pauta. Eu quero conversar por causa da traição, eu quero conversar por causa do dinheiro, eu quero conversar por causa do alcoolismo, eu quero conversar sobre o que você quer conversar, tá? Sobre as brigas que a gente está tendo. E daí você vai falar como você está se sentindo, mas você não pode falar nada do outro. Antes, você vai pegar um caderno e uma caneta e você vai listar todas as coisas que você quer falar sobre intimidade, sobre você. E você vai dizer assim, ó, eu tô com medo da gente se separar. Eu tô com medo das nossas brigas. Eu tô triste com o que está acontecendo com a gente. Eu não sei como lidar mais com isso. Eu tô preocupada que a gente não consiga dar conta. Eu gostaria de fazer terapia. Você vai listar como você está se sentindo. Primeiro, um lugar adequado. Segundo, 1, 2 horas para conversar. Terceiro, uma lista de falar. Quarto ponto,
as regras, você vai combinar as regras. Olha, enquanto eu estiver falando de mim, que é muito difícil, os homens sofrem mais ainda, eles têm muita dificuldade para falar sobre eles. Não é porque eles são horríveis, é porque eles não foram treinados. Difícil a mãe que diga assim, o que você está sentindo, meu filho? Fala para mim, como é que tá? Tá? Então, é muito difícil. Então, você vai simplesmente é, fazer todas essas regras e vai se colocar. Eu preciso falar sobre mim, é muito difícil eu falar sobre eu, sobre mim mesma, sobre mim mesmo. Então, quando eu estiver falando sobre mim, eu pediria que você não interrompesse. Geralmente a gente liga um celular, às vezes a gente põe para gravar, e o outro diz assim: eu preciso de 15 minutos para dizer como eu estou me sentindo. A pessoa na frente de você, se você for humilde e dizer como você está se sentindo, ela vai te ouvir com atenção. Se ela tiver um ego muito infantil, ela não vai conseguir te ouvir, tá? Ela vai só te culpabilizar e te justificar. Agora, se você disser assim, ó, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo feio, eu tô me sentindo desconsiderada pela traição, eu tô me sentindo abandonada, eu tô sentindo medo, eu tô com vergonha, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como perdoar esse processo todo, eu não sei o que eu devo fazer da minha vida, tu vai falando tudo isso. Agora, se você diz assim, ó, eu tô muito, muito frustrada porque você me traiu com aquela lambisgoia. Eu tô muito frustrado porque você só fica pedindo dinheiro para eu pagar as coisas da casa, porque você só quer que eu te pegue no colo, porque você só reclama. A outra pessoa para de escutar imediatamente. Toda vez que você acusa, toda vez que você agride, toda vez que você reclama do outro, o outro vai para a vitimização e ele vai para a defesa, né? Ele vai para se defender. Então você precisa falar de como você se sente. E depois que você fala como você se sente, você vai pegar uma outra ferramenta, você vai pegar a tua autoestima e dizer assim, ó, mas eu reconheço que eu sou alegre, trabalhadora, empoderada. Eu também reconheço que eu sou forte, que eu sou firme. Eu também reconheço que eu sou uma mulher de valor. Eu também reconheço que eu sou um marido trabalhador. Eu também reconheço que eu sou esforçado. Eu também reconheço que eu sou dinâmico. Eu também reconheço que eu estou o tempo inteiro trabalhando lá fora para dar uma vida feliz para vocês aqui dentro de casa. Eu também reconheço que eu sou uma pessoa que trago muitos benefícios. Eu também reconheço. Tu tem que te empoderar. Você tem que ver o que você faz de bom. E a partir daí você fala da tua autoestima, da estima que você tem de você mesmo, a autoestima e a estima que você tem de você, e poder pessoal aquilo que você banca. Em seguida você diz assim: eu tomei consciência agora. Eu vou fazer terapia, eu vou fazer constelação, eu vou para a igreja, eu vou parar de beber, eu vou fazer isso, e você tem que constranger outra pessoa, você tem que sair, mostrar que você cresceu, mostrar que você venceu, e você vai utilizar o seu poder pessoal. A partir de hoje, eu vou utilizar uma técnica que eu vou olhar os teus pontos fortes. Eu só estou vendo o que falta em você, porque eu também só estou vendo o que falta em mim. Então você começa a olhar os teus pontos fortes. Você começa a olhar o que você tem de bom. Você começa a olhar o que a outra pessoa tem de bom. Se você se valoriza, se você se ama, se você se empodera, você consegue fazer isso com a outra pessoa. Isso é intimidade emocional. Isso isso vai construir a tua relação, porque se o teu parceiro ou tua parceira começa a ver que você está falando desse jeito, que você está se olhando, que você está sendo humilde, que você está sendo adulta, que você está sendo adulto, o que é que vai acontecer? A outra pessoa começa a perceber, puxa, eu também tenho as minhas questões. Então, intimidade emocional é quando eu abro o meu coração para outra pessoa que está se relacionando comigo e eu começo a falar de mim, da minha infância, da minha frustração, do meu medo, da minha alegria, do meu poder pessoal, das minhas coisas, não do outro. Intimidade emocional mostra que você tem autoconhecimento, você tem mais respeito por você mesma, que você vai ter mais autocuidado, que você está olhando para suas coisas, que você é mais adulto e mais adulta. Isso é intimidade emocional. A outra coisa que é só falar do outro, isso é vômito emocional. Vômito emocional não vai construir muitas vezes o teu relacionamento. Intimidade emocional é abrir o teu coração para outra pessoa. A outra pessoa começa a se motivar para abrir o coração dela para ti. Tá, detalhes de intimidade emocional. Tem gente que faz e diz assim, mas eu fiz e a gente caiu numa brigaçada. Às vezes você vai ter que fazer 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes até dar certo.
A pessoa que está contigo vale a pena? A pessoa que está contigo tem mais coisas boas do que ruins? Ah, eu não sei mais. Geralmente as pessoas dizem, eu já não sei mais. A gente já se magoou tanto, então faça várias intimidades emocionais. Se ela realmente não conseguir, significa que você já tem a resposta se vale a pena ficar ou não. Mas pode ter certeza, se a pessoa vale a pena fazer muitas intimidades emocionais. Vale a pena você tentar até dar certo. Vale a pena você tentar até conseguir. E eu queria terminar falando de uma última ferramenta, que é o amor incondicional. Sabe o que nós precisamos para ter um bom relacionamento? Amor incondicional pelo outro? Não, por nós. Teu filho, tua filha faz um monte de besteira, você vai lá e perdoa e ama incondicionalmente. Por que que quando você erra, você não se ama incondicionalmente? Você precisa se amar, se aceitar com as suas dificuldades, se perdoar, amar incondicionalmente a pessoa que você é. Você precisa se perdoar. Isso é muito difícil, mas a gente treinando consegue. Eu fui uma pessoa que me culpei muito por tudo, por todos. E isso falava de dependência emocional. Então, quando tu te ama incondicionalmente, tu te perdoa, tu te valida, tu te valoriza, você cresce. Então, quanto mais você se ama incondicionalmente, você ama a natureza, você ama a tua espiritualidade, você ama o teu parceiro, você ama a tua vida. E isso é amor, amor, validação. Quanto mais você se perdoa, o amor, ele é a melhor resposta sempre. Ele tem que ser a nossa melhor resposta sempre. O amor tem que ser o nosso balizador da terra. Mas tem que ser amor por nós. O amor tem que ser a nossa força guia. O amor tem que ser a nossa luz. E a gente precisa amar a gente como a gente é. Então, eu desejo para você que você pratique muito amor incondicional por ti, que você se ame cada vez mais, que você se admire cada vez mais, que você se dê parabéns todos os dias e você se valorize todos os dias, que você agradeça tudo e todos que você tem, que você possa agradecer a pessoa que você é. Você vai vibrar tão alto, vai aumentar a tua frequência, que pode ter certeza que o teu relacionamento vai ser outro. Boa prática de intimidade emocional. Fale de você, grave tudo e peça para o seu parceiro, sua parceira também fazer a lista de coisas. Muitas pessoas não conseguem se relacionar porque estão com muita coisa engasgada aqui, não tem coragem de dizer para o outro, que senão vai brigar muito. E quando ele fica falando, eu não aguento mais, eu me sinto triste eu me sinto triste quando começa a gritaria aqui em casa, eu me sinto triste de ver você triste, eu me sinto chateada por você estar fazendo desse jeito, eu me sinto chateado. Então, muitas vezes eu me sinto desvalorizado quando você grita comigo, eu me sinto desvalorizada quando você só reclama da nossa casa, eu me sinto frustrado quando as coisas não estão dando certo para gente, eu me sinto é, machucado quando eu escuto você quando eu escuto você reclamar da falta de dinheiro que a gente tem. Então, quando você começa a dizer isso, eu sei que você não eu sei que você não faz por mal, tem as suas questões, mas quando você começa a falar desse jeito, automaticamente você dá espaço para outra pessoa falar. Então, e a pessoa vai voltar para ti, tu diz assim, me deixa falar de mim. E se você chorar, te acolhe, se você ficar sensível, te acolhe, tem amor incondicional por ti, tem amor por você, tenha carinho por você, tenha bênçãos por você, agradeça e muito bons exercícios para ti. O amor tem que ser a nossa melhor resposta sempre. Se ame, seja feliz, não perca para você mesmo, para o seu ego, não perca para a maldade da vida. Não escute qualquer pessoa que fica falando pejorativamente da relação. Muitas pessoas às vezes perdem seu parceiro, sua parceira e são bons parceiros e não precisava separar e nem perder. Um beijo, amor, amor, amor e amor para você.